O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras iluminem nossas vidas. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. São Francisco de Assis, Rogai por nós. Santa Cecília, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. rogai por nós. Então, as leituras são todas direcionadas para esta liturgia solene, o último domingo do ano litúrgico, última celebração fechando o ano litúrgico, Jesus Cristo, Rei do Universo. Alguém tem dúvida? Mas não podemos estar distante, longe dele. Então é necessário uma experiência desse poder de Deus, desse reinado de Jesus na nossa vida. É um rei diferente, coroado de espinhos. Seu troféu é a cruz. O seu amor, a sua paixão, o seu objetivo, a sua missão, nos conquistar, permanecer conosco, ficar sempre na nossa vida, na nossa história. Então, fazer uma experiência de que Ele entrou na minha vida, entrou na minha história e mudou da tristeza para a alegria, da dúvida para a fé. Como que a gente pode fazer isso? Uma vez, no movimento Semente, um rapaz muito simples, pobre, morava lá no sertão do Carangola. Na época se chamava Sertão do Carangola, uma casa doada. E ele
tinha umas coisas diferentes assim. Entrou uma vez para fazer uma meditação, entrou vestido de saco e de pé no chão, saco de linhagem, descalço. Mas ele, uma coisa que me lembrei agora, lembrei hoje na missa, ele era do Ministério de Música, na época não chamava assim, mas ele tocava o violão e recebeu proposta para cantar na noite, proposta boa. Muitas vezes estava desempregado, fazia biscates, mas ele pegou uma estampa de Jesus, botou no violão e uma cruzinha, colou embaixo assim no violão e disse: onde Jesus entrar, eu vou. E aí chamaram para boate, para lugares assim que ele disse não dá, de madrugada, e Jesus não vai, eu não vou. E ficou sem ganhar aquela quantia, mas ficou sereno, tranquilo com Jesus. Um exemplo na Sagrada Escritura, há poucos domingos, uma senhora que não tinha mais o que comer, estava numa tristeza só, e chegou um homem e pediu um pãozinho, e ela falou: mas isso eu não posso lhe dar, só tem um restinho de farinha na vasilha, um pouquinho de azeite, vou fazer um pãozinho para mim, para o meu filho, vamos comer e morrer. Só que aquele homem era um profeta de Deus, e ele falou para ela: não, faça também um para mim, um para a senhora, um para o seu filho, e não vai faltar mais azeite, não vai faltar mais farinha. A dona confiou, acreditou, e não faltou mais a farinha nem o azeite. Então Jesus entrou, Deus entrou naquela história ainda lá no Antigo Testamento, mas isso para mostrar muito claro, entrou e transformou, mudou a rota, mudou, transformou o coração, mudou toda a situação de tristeza mortal. Uma mãe ver o filho morrer de fome, de tristeza muito, muito pesada, para uma alegria radiante. Então nós precisamos experimentar esse poder de Deus. Como? Como? A gente pode perguntar ou se perguntar: como Jesus faria? Muitas vezes encontro assim família muito triste porque morreu o pai, ou morreu o avô, morreu a mãe. Eu falo assim: você pode continuar em comunhão com ele. Você pode se perguntar: como que o papai faria se estivesse aqui no meu lugar? Como que o papai faria para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha família? Como que o papai agiria? Pensar, não é invocar, é pensar cada gesto, continuar aquela magia do amor de família. Então, como Jesus faria este ato, esta solução? Como Jesus resolveria? Como Jesus falaria se ele estivesse aqui no meu lugar? Imagina se a gente lembrasse de perguntar uma vez por dia isto, a nossa conversão ia acelerar, e como nós íamos melhorar, ia ser um padre muito melhor, um cristão muito melhor, porque nós, olha bem, nós estaríamos escutando na nossa vida aquela voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus. Então, quem é da verdade, como é que ele diz? Todo aquele que é da verdade, ou seja, que se pergunta como Jesus faria, esse escuta a minha voz. Escuta a minha voz, e Jesus é o seu rei. Jesus é o seu rei. Não posso ficar: Jesus, o rei do universo.
fazer floreios litúrgicos e catequéticos, poderíamos fazer. Seria bom, mas muito melhor se você experimentar esse poder de Deus. Olha, uma coisa simples, que às vezes a gente fala assim, uma coisa boba quer dizer, maneira de dizer que é muito singela, muito simples. Estava num encontro lá em Aparecida do Norte, Dona Mariquinha estava nesse encontro. A Dona Mariquinha foi nesse encontro de jovem, é porque ela era muito jovem, 1982, quantos anos fazem? 30. Dona Mariquinha faleceu, foi a missa de sétimo dia agora, com 88. 60, mais ou menos, que ela estava, não sei bem a data, 58. Na saída do encontro, na porta, tinha um senhor em pé, dando tchau para algumas pessoas e tal. E ele me olhou e me deu um tapinha nas costas e falou assim: unidos na Eucaristia. Unidos na Eucaristia. Que coisa simples, que coisa bacana. Unidos na Eucaristia, só quando Jesus é o rei da tua vida, é o rei da tua história. Eu nunca mais ouvi aquele homem. Nós éramos assim de muitos lugares, e aqui nós fomos num ônibus com o irmão Fernandes, Dona Mariquinha, o Juca, um monte de jovem. O irmão Fernandes faz agora 99, dia 6. 99. Era muito jovem. Então nós fomos, e aquele tapinha nas costas, como é que vim me lembrar disso hoje? Unidos na Eucaristia. Então essas coisas que não se esquece mais, ficam gravadas, escritas e desenhada, cunhada na alma, selada pelo Espírito Santo. É momentos que Jesus te mostra que você é dele, é para ele, é por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que frase bonita! Quantas vezes a gente usou, quantas vezes usamos essa frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se eu me pergunto, como Jesus vive? Como Jesus faria? Eu vou chegar a ponto que São Paulo disse: não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, eu estou na verdade, eu estou no caminho. Eu sei como viver esse caminho. Eu sei como eu experimento esta força, esse poder, esta luz. Eu tenho a vida dele em mim. Então, quando fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, me faz tremer de gratidão, porque eu e Jesus somos um. Ele é o rei da minha loja, é o rei do meu trabalho, é o rei da minha oficina, é o rei do meu sorvete, é o rei dos meus concertos, é o meu rei, é o rei da minha história. Ele entrou na minha vida. Imagina quem seríamos nós se não fosse Jesus nos pegar pelas mãos, nos entrar na nossa história. Domingo passado era aquela senhora das 2 moedinhas, não é isso? 2 moedas. Eu lembrei que eu dei um sábado inteiro e um domingo inteiro para Jesus, fazendo um encontro de jovem. 2 moedas, um sábado e um domingo. Me preparei, entrei para aquele encontro. Nunca tinha pensado em ser padre, nunca tinha dado um beijo no papai, nunca tinha dito muito obrigado para a mamãe. A mamãe está aí. Aquela luz, aquelas moedinhas, eu estava dando o meu tudo naquele momento de jovem, já com 22 anos. Então
Jesus entrou na história e Ele modifica para você ser feliz, para a gente ser realizado, ter alegria verdadeira. Mas é necessário entregar, confiar e esperar sempre no Rei, nosso Rei. Podes reinar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.